Estamos aqui com o pastor Djalma e nessa série de, digamos assim, essa enquete, né? De saber o que não só evangélicos, também o cidadão comum, acha do crente na política. Uns acham que o crente não deve participar de política, inclusive pessoas que são políticos, são evangélicos, acham que não. O crente não deve participar da política. Outros que fora não são evangélicos também têm falado para mim, não, o crente deve participar da política sim. E também alguns também, cada um com a sua opinião. Pastor Djalma, o que o senhor acha? O crente, falando como pastor e também ao mesmo tempo como cidadão, o crente deve ser candidato a vereador, deputado, ou seja, o crente deve participar da política ou precisamente ser um candidato? O que o senhor acha disso? É um prazer estar aqui com você respondendo essa pergunta. É que a gente vê tanta sujeira no meio político que a gente se assusta e fala, não, o crente não tem que participar. O crente não tem que se meter nisso aí, isso é coisa do demo. Mas, na verdade, é completamente o contrário. Veja que nós temos política dentro da igreja. Quando a igreja tem os seus cargos de pastor, presbíteros, diáconos, departamentos, levitas, a área, aonde gastar os recursos da igreja, a assembleia. Que infelizmente, às vezes gera até ciúminhos, né? Meninices de alguns, porque o outro é líder de ministério, às vezes chama atenção em determinada situação, chamando assim, quem é você? Espera aí, cresce um pouquinho, né? É verdade. Não, e só chega na liderança de um ministério, ou de um departamento de jovens, ou de música, quem tem um carisma dentro da igreja, né? Então é política, né? Que conquista as pessoas. E que saiba também exercer o que foi designado pelo pastor. Exatamente. Agora, respondendo a tua pergunta no lado espiritual e no lado histórico, quando você pega ali a crucificação de Jesus, foi um membro do Senado Federal que pediu para resgatar o corpo de Jesus, porque o Império Romano queria o corpo de Jesus para assumir com ele, para dizer que ele não ressuscitou coisa nenhuma, né? Então, esse foi um primeiro momento, a importância de ter um senador ali. Mas, para a gente entender melhor, você tem que entender aonde a política foi criada. A gente tem que entender no berço grego, né? Você sabe que o grego, ele tinha duas palavras que simbolizavam a gestão pública. Uma era polis, que queria dizer cidade, né? Que muitos pensadores filosóficos desenvolveram esta área. E a outra idiotais, né? Então, quem eram os polis? Os polis eram aqueles que se preocupavam com as pessoas. Polis quer dizer cidade. Então, quem se preocupava com a sua cidade eram chamados de político. Quer dizer, era de polis. Então, os políticos eram... Daí que começou a história, né, gente? Então, os políticos eram aqueles que preocupavam com quem passava fome, com quem... a cidade que tinha que ser melhor construída, né? Então, é a coisa bonita da polis, né? Da política. Assim nasceu a questão da política. Idiotais, o que era? Eram os ídios, ou os idiotas. Eu já ia falar sobre idiotas. Os idiotas eram aqueles que não queriam saber da polis, mas queriam saber só do seu umbigo. Eram egoístas, só queriam saber de dentro da sua casa, do seu comer e beber. Cheio, até hoje está cheio. Queria saber, não, eu não quero me envolver com polis, eu quero me envolver só com a minha casa, minha mulher, meu filho. Esses, pelos gregos, eram chamados de idiotas. Eu sei que, infelizmente, hoje mudou um pouco isso aí. Hoje a gente tem mais idiotas na política e tem bons políticos que estão dentro da casa. Certo. Então, qual é o grande desafio de hoje? É a política mudar dos dias de hoje de forma que conquiste as pessoas de bem. Certo. Para que os homens de bem não sejam mais idiotas, que não fiquem presos dentro da sua casa, mas tenham coragem de cuidar da questão pública. A gente precisa de gente honesta lá. Aí você fala, o cristão deveria participar? Puxa vida, como que deveria? Você imagina uma pessoa com recursos sociais na mão, com um coração cristão de verdade, com honestidade, com referenciais cristãos. Veja você que o primeiro sistema de educação pública que houve no mundo foi com um homem chamado Robert Hooke, na Inglaterra, no século XVIII. Ele começou a fazer aulas para as crianças pobres e ali começou a educação pública, através da Igreja da Inglaterra. Então, a educação pública começou dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Então, você imagina
professores de escola dominical poderiam ser secretários de educação, líderes de igreja que têm tanto apreço com a questão das pessoas, que poderiam estar dando a sua contribuição, né? Muito embora, às vezes, eu sou um pouco reticente quando a pessoa, pastores, apóstolos, bispos, né, largam a igreja para ser político. Eu acho que eles podem fazer, como eu estou fazendo aqui, política de uma outra forma, né? E falando com as pessoas, né? E apontando caminhos, mas dentro da igreja, tantos bons valores que poderiam sair, né, para realmente poder fazer. Então o senhor realmente é a favor de que, na sua opinião, que o crente deveria sim participar, porque afinal de contas são cidadãos que pagam os impostos e tem, de repente, defender algo lá, algum projeto, alguma coisa que valoriza aí. Eu sou a favor. Para terminar minha resposta longa... Eu te cortei, né? Não, para terminar essa resposta longa, você pega o Brasil, que foi descoberto em 1500, e você tem os Estados Unidos, que foi descoberto em 1492. Diferença de 8 anos. Mas por que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo e os Estados Unidos é o maior país da face da Terra? Não é porque fala inglês não, pastor? Não é porque fala inglês. Lá, muito embora lá a criança já fala inglês com 2 anos de idade, a criança já fala inglês lá, mas não é por causa disso. É porque a colonização dos americanos foi feita por famílias evangélicas. Eles vieram num navio chamado Mayflower e foram os puritanos, os congregacionais, os presbiterianos. Claro que tinham também gente da igreja católica, mas cristãos de verdade, pessoas que estavam ali construindo com pai, filho, esposa, famílias. Aqui no Brasil, o que vieram? Vieram muitos bandidos que geralmente as pessoas morriam nas viagens, né? Então eles botavam bandidos para trabalhar como tripulação e eles não morreram. E há casos, eu não sei se é verdade, e há casos que mandaram bandidos mesmo. Foi. Vocês estão expulsos aqui do país, aqui vocês são bandidos. Exatamente. Vocês vão no navio, vão desembarcar vocês lá naquele paísinho lá chamado Brasil. Então, o que começou a política nesse Brasil? A corrupção, a sujeira, o engano, a roubalheira. Assim que o Brasil foi colonizado. Nos Estados Unidos, a política foi gerada num clima maior, de gente do bem, que deixou de ser idiota para ser polis, para ser algo maior, né? Espero ter ajudado nessa questão. Então você só acha realmente o crente deve sim participar da política? Deve, claro, com referenciais corretos, sem aceitar o esquema que está aí, sem aceitar comprar voto, vender voto, né? Se meter com o que não presta. Eita, pastor, obrigado então. Mais uma opinião em relação ao crente na política, sim ou não? Deve participar?